Ora então, muito boa noite. Cá estamos nós de novo para mais um Acontece no Centro Espírita. Vamos dar uns minutinhos, Regina. Também podes dizer boa noite, claro. Boa noite a todos. Espero que se encontrem bem neste Exatamente. dia que é o primeiro do outono, não é? Exatamente. Começa uma nova estação do ano, pelo menos para nós aqui. Exato, e já se começa a notar, já começa a estar mais fresquito, não é? Sim. É. Olha, vamos parar então, como eu estava a dizer, que os nossos amigos que nos vão fazendo companhia sempre às quartas-feiras, que vão aparecendo por aí, até porque vamos precisar que eles nos digam precisamente se está tudo bem com a imagem, se está tudo bem com o som. Olá, boa noite. Já reparei que já temos alguém do outro lado, portanto, digam-nos, por favor, como é que está a imagem, como é que está o som. Entretanto, Regina, eu não sei se já foi publicado. Ainda não. Ainda não, mas irá ser publicado com certeza as respostas a questões que nos foram colocadas, correto? Exato. Queres falar um pouco Sim. sobre isso, inclusivamente da forma como nós vamos inclusivamente proceder doravante, Ok. enquanto eu partilho, e se vocês acharem que Portanto, tal como merecemos, dissemos- partilhem também, por favor. Tal como dissemos na semana passada, nós agora, nas próximas semanas, vamos debruçar-nos em tratar do ponto de vista biográfico aqueles que foram, digamos, os pioneiros, não é, do espiritismo. Entretanto, chegam-nos por vezes algumas questões, já não é de agora, que não têm diretamente ou não estão relacionadas com os temas que nós abordamos. E para não sairmos dos temas e para que ninguém fique sem as devidas respostas, o que é que decidimos fazer? Um curto vídeo, muito pequenino, com poucos minutos, no qual vamos responder a essas questões que nos sejam endereçadas, seja através da nossa página aqui do Facebook ou via e-mail. Portanto, nós assim, ao responder a uma ou duas pessoas, não é? Estamos ao mesmo tempo a esclarecer outros que tenham a mesma dúvida. Portanto, não se admirem se nos próximos dias surgir de vez em quando um vídeo curtinho com respostas às questões que nos são colocadas, como já dissemos. O que quer dizer que fica mais uma vez o convite feito, não é? A quem tiver questões para colocar, por favor, façam-no, porque o Acontece no Centro Espírita foi um programa, ou neste caso uma página no Facebook criada, não só para podermos abrigar, digamos assim, este programa que é o Acontece no Centro Espírita, que passa todas as quartas-feiras, mas também para interagir com quem quer que seja, que esteja com alguma dúvida, que tenha alguma questão, precisamente porque o falarmos sobre a doutrina espírita é extremamente importante e, de alguma forma, o esclarecermos, mais importante, se torna. Portanto, fica o convite. Enviem-nos as vossas aqui para a página do Facebook, por mensagem, para o nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com. Por favor, entrem em contato connosco, coloquem-nos as vossas dúvidas e que, a seu tempo, tudo faremos para vos responder a essas mesmas questões. Portanto, esclarecer. Como já tínhamos falado, entramos num ciclo novo do Acontece no Centro Espírita. Vamos falar sobre individualidades que, de alguma forma, projetaram a nossa doutrina por este mundo fora, em termos de conhecimento, acima de tudo. E hoje, como não podia deixar de ser... Começamos pelo princípio. Exatamente, pelo melhor, por Sim. Allan Kardec. Quem foi Allan Kardec? Não é assim, Exatamente. Há pouco estava, por sinal, a fazer uma leitura relativamente a textos já antigos que estavam, portanto, partilhados no Jornal Espírita, que é distribuído pela ACHEV já desde 1984 ou 85, e portanto já tem muitos anos. E li por lá uma pergunta onde perguntavam ou melhor, dizendo se as irmãs Fox teriam sido as iniciantes do espiritismo. Na verdade, a pessoa até que questionava isso dizia mesmo que ouvi e tinha lido que teriam sido elas aquelas que deram início ao espiritismo e que eram espíritas. Ora, nós sabemos que isso não é verdade, que
o espiritismo enquanto doutrina filosófica surgiu precisamente com Allan Kardec. Allan Kardec, que é um pseudónimo e que muitas das pessoas, até que são espíritas, desconhecem o verdadeiro nome de Allan Kardec, de batismo, dizemos. Aliás, é muito comum, por vezes... É um nome difícil, não é? É um nome difícil. Por exemplo, vamos perguntar às pessoas que estão a assistir se sabem qual é o nome de Júlio Diniz, até porque é um escritor muito conhecido, português. A maior parte pensa que o verdadeiro nome de Júlio Diniz é Júlio Diniz e, na verdade, ele chamava-se Joaquim Coelho. Era médico e também escritor. Mas há muitos outros nomes, muitas outras pessoas que, por vezes, nós identificamos como sendo pseudónimo o seu verdadeiro nome. Porquê? Porque foi com o seu pseudónimo que fizeram feitos que se tornaram conhecidos não só no seu país como no mundo inteiro. Foi o que aconteceu com Allan Kardec. Allan Kardec, o verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, não sei se disse com a dicção certa, e ele nasceu em França em 1804. E era conhecido pelo professor Rivail, não era? O professor Rivail. Aliás, quem já viu o filme sobre a vida de Allan Kardec, que já está aí na Netflix, não é? Se ainda não viu, vá ver, depois do programa, claro, agora não. Ele era precisamente conhecido pelo professor Rivail. E, portanto, ele nasceu, como disse, em 1804 e nasceu, segundo a maior parte das biografias, em Lyon. E é verdade, ele nasceu em Lyon. Mas o que é que nós lemos? Nas biografias feitas por, inclusive, pessoas espíritas que foram presentes da Federação Espírita Brasileira, já de há muitos anos, como a biografia de Jorge Venturi e Francisco Tizan. Essa biografia dizia que Kardec, ou melhor, Rivail, teria nascido em Lyon e lá viveu até cerca dos 9 anos de idade. Outra biografia que temos aqui também connosco, que é do Henri Sauce, ele também, Henri Sauce, aliás, portanto, é da mesma época que Kardec. Ele também vai dizer que nasceu em Lyon, em França, e que lá residiu até por volta dos 9 anos. E porquê que isto é importante? É importante nós verificarmos qual foi o local onde ele nasceu, porque importa do ponto de vista de educação. Ora, Lyon, àquela época, era uma cidade de operários, de muitas fábricas. Se Rivail tivesse lá nascido, ele teria vivido a sua infância provavelmente dentro de casa, ou então, até se a família fosse uma família relativamente modesta, teriam trabalhado numa fábrica, seriam operários. Nada a apontar. Mas, no entanto, o que aconteceu em todas as biografias, ou a maior parte delas, é que não há grandes dados, nem quem são, fazem referência ao nome dos pais, mas não há dados nenhuns, nem se foram aprofundadas as suas vivências na infância. Mais recentemente, veio-se a descobrir informações extremamente importantes que colocam Rivail a nascer em Lyon, mas não sendo de Lyon. Ou seja, ele nasceu lá porque a mãe ela teve 2 filhos antes de Rivail e perdeu-os. Então, por ter perdido os filhos, o pai, ou seja, o avô de Rivail, proporcionou à sua filha que fosse ter e passar o resto da gravidez numa casa de saúde em Lyon. Eis por isso que lá nasceu, mas logo de seguida partiu para a sua terra, que é Bourg-en-Bresse, que é uma localidade pequena, lindíssima, junto às montanhas, no campo. Isto porque os pais de Rivail eram pessoas com cultura, eram pessoas que vinham de uma família, não é, com posses. Então viviam numa quinta, tinham inclusive cavalos, vários animais. Por isso sabemos hoje que Rivail teve uma infância muito ligado à natureza. Por outro lado, quem eram os pais de Rivail? Isso também importa, do ponto de vista para conhecermos que educação é que ele teve. O avô dele foi decapitado
porque insurgiu-se contra a Revolução e então fazendo frente a Robespierre, que era um dos defensores da liberdade. Havia dois movimentos na altura, um que defendia que devia-se terminar com a monarquia, outro que se devia matar o rei. Robespierre defendeu este último, o avô de Rivail era mais apologista, que se deveria defender melhores ideias, instalar a democracia. Então, acabou por morrer na guilhotina. Assim, mais tarde também, ainda Rivail era muito jovem, o que aconteceu é que seu pai, advogado, teve que forçosamente também ir para a guerra. Estávamos em momentos de grande revolução em França, quando Rivail nasceu, e também desapareceu, não se sabe bem, há quem diga que foi a caminho de Itália, outros que seria na fronteira de Espanha com Portugal. Por isso Rivail ficou de muito cedo, aos 3 anos, a viver apenas com a sua mãe e com a sua avó numa aldeia. Isto é muito interessante, porque olhamos agora para Rivail a ter uma infância, já viram, numa localidade lindíssima, bucólica, onde havia inclusive teatro, muito perto, acesso à educação, a escolas, a teatro, e a mãe, muito preocupada com ele, soube, uns tempos mais tarde, de que haveria um educador muito conhecido e muito famoso com o nome de Pestalozzi. Toda a gente já ouviu falar de Pestalozzi. Exatamente, também é conhecido. Eu só queria dizer uma coisa, eu não vou falar muito hoje porque, como já deram conta, e se não deram eu vou-vos dizer, a Regina é das pessoas que eu conheço mais apaixonadas e mais estudiosas da vida de Allan Kardec, de Rivail, do professor Rivail, porque realmente... E fala com uma naturalidade e com uma paixão que é notável. Portanto, eu hoje vou falar muito pouco. Não é que eu falo muito, claro, mas hoje vou falar menos ainda. Ora bem, mas já falavas em falar... Eu vou aprender, aliás. Eu contigo posso dizer que contigo e com o meu pai foram as pessoas com quem eu mais aprendi nesta minha vida no que diz respeito à doutrina. Pestalozzi. Bom, Pestalozzi já nessa época, aliás, é um pedagogo suíço que tem uma vasta bibliografia, vários livros onde propõe uma nova pedagogia, e na Suíça era muito conhecido, só que quando partiu para a abertura do seu colégio em Verdun-les-Bains, na Suíça, começou a ter visitantes muito famosos, ou seja, lá estudavam nesse colégio príncipes, o príncipe da Prússia, filhos de ministros, bem como pessoas muito simples, burgueses, filhos de pastores. Era um colégio singular. E então, a Madame Louise Rivail, a mãe de Kardec, sabendo e tendo conhecimento, e na mesma altura a pequena localidade estava a ser invadida pelas tropas e pelos militares da Revolução, o que é que ela fez? Vendeu parte dos seus terrenos e dos seus bens, pôs tudo numa carroças, não é? E então partiu para Verdun com Kardec. E lá viveu durante os anos em que Rivail esteve a estudar. Aí, nessa altura, nós vamos ter uma oportunidade de conhecer muito bem como foi o dia-a-dia de Rivail enquanto aluno. Porquê? Porque no Instituto há muita documentação sobre isso, há inclusive cartas dos filhos de um professor que dizem que escreveu e comunicou-se com a mãe de Rivail, e dessas cartas dos filhos dele são narrados o dia-a-dia em Verdun. Então, só assim, sucintamente, para ficarem a conhecer aquela proposta naquela escola onde ele vai estudar, temos ali um conjunto de alunos que são oriundos de diversas nacionalidades, como dissemos. Falava-se naquele colégio francês, alemão, italiano, espanhol até, inglês, ou seja, multiculturas. Por outro lado, tínhamos protestantes, católicos e judeus, ou seja, de diversas religiões, o que é extremamente singular, porque à época a maior parte das escolas estavam todas nas mãos
da religião, de uma determinada religião. Ou eram católicas ou eram protestantes. Numa escola tudo junto, já por si era algo diferente. Depois, toda a metodologia de Pestalozzi é muito progressista, é muito para além da época. Hoje, e há escolas que funcionam seguindo os métodos Pestalozzi, são extremamente inovadoras ainda no dia de hoje. Ou seja, ele propunha um ensino onde havia preocupação com o conhecimento, ou seja, o estímulo da cabeça, como dizia Pestalozzi, onde se propõe a prática. Para adquirir conhecimento é preciso também experimentar, e então era importante o uso das mãos, e depois nada se consegue aprender sem amor, ou seja, o coração era fundamental no ato da educação. Tudo em conjunto, esta proposta, na prática, o que acontecia? Para estudar-se, por exemplo, botânica, os alunos falavam com os seus métodos, com os seus professores de botânica, mas depois faziam passeios junto ao rio para olhar as flores, olhar as plantas, analisá-las. Ou seja, não era só o conhecimento no alto das suas cátedras e só através da leitura. Era também com passeios, com vivências, com experiências, com confraternização. Tudo isso extremamente interessante. Há biografias em que dizem que Rival, ao fim de algum tempo, já era ele professor e auxiliava Pestalozzi. Na verdade, ele não poderia nunca ser professor com tão pouca idade, mas o que era costume naquele colégio é que, por exemplo, os alunos com 12, 13 anos, 14 anos, orientavam e davam aulas e explicações aos mais pequenos. Ou seja, não havia aquela idade estanque, não é? De que os mais pequenos só aprenderiam com os professores em turmas divididas, não. Os mais velhos davam e auxiliavam os mais novos, não só a integrarem-se, como também na aprendizagem. Portanto, estamos a ver que Rival tem aqui uma oportunidade maravilhosa de conhecer tudo o que era relativo à solidariedade, à fraternidade e ao amor, até porque, ao que sabemos, Pestalozzi, no seu sermão, que fazia todos os domingos, que chamamos de sermão, mas não era um sermão no sentido religioso, dos motivos que fez com que até alguns professores se tornassem dissidentes do Instituto de Verdun, foi o facto de ele apelar à fraternidade, apelar e falar de Deus, mas sem mencionar que esta ou aquela religião eram as melhores. E então é neste instituto que ele vai crescer, amadurecer, e com 17 anos termina os seus estudos e vai rumo a Paris. Em Paris, Rival começa logo por se aplicar na área da educação, vai trabalhar também para um colégio. Depois, mais tarde, ele próprio vai abrir um colégio. Muitos não sabem, mas Rival escreveu muitos livros nessa época, todos na área da educação. Então, por exemplo, em 1823, escreveu o curso teórico e prático de aritmética segundo os princípios de Pestalozzi. Estes livros, muitos deles dedicados à área da aritmética, outros com propostas para jovens em educandários, enfim, são cerca de 20 livros que ele escreve, todos dentro da pedagogia, em propostas pedagógicas. Um deles, que é o Plano de Melhoria da Educação Pública, foi muito bem aceite na altura em Paris, sendo que ele tem inclusive livros que foram aceitos como livros manuais curriculares nas escolas. Portanto, Rival tornou-se no professor Rival. Era realmente um homem que dizia muitas vezes: a educação é a obra da minha vida. Ele vai referi-lo em discursos que faz aos pais dos seus alunos. Ele vai aprimorar e vai se dedicar imenso à educação, como professor, como pedagogo, como escritor nesta área, com propostas modernas, não é? Como dissemos há pouco, muito no sentido daquilo que foi transmitido também por Pestalozzi.
Exatamente. Nesta altura, então, ele casa-se. Conhece Amélie Gabrielle Baudet, aquela que veio a ser a sua esposa. Então, a Amélie também era professora. A Amélie também era professora e estás a olhar para mim. Ah, era? Eu sei que era, que eu vi o filme. Eu acho que se não visse o filme, se calhar era capaz de não saber, mas vi. Até ouvi contigo. Pois, ela também era professora, era um pouco mais velha, tinha mais 9 anos que Rivail. E, entretanto, é muito interessante, e aqui eu farei uma pausa e recomendo-vos vivamente que procurassem o projeto do portal Kardec, Cartas de Kardec, onde vão encontrar manuscritos. Eles têm vindo a atualizar esse portal com as cartas que foram encontradas no acervo de Canuto Abreu e de outros acervos também encontrados, e são lindíssimas as cartas que li recentemente e que já lá estão, são públicas, traduzidas para o português. Cartas que fazem referência ao início do namoro, por exemplo, de Rivail com a Amélie, e inclusive tem uma carta onde ele faz referência ao facto de ter ficado muito feliz por a mãe e o pai terem aceito o pedido dele de casamento. Outra carta da mãe de Amélie, ou melhor, uma carta da mãe de Rivail dirigida à Amélie, a dizer que estava muito feliz por o enlace dele, falando dela, dizendo que ela era uma pessoa maravilhosa, que realmente toda a gente dizia que ela tinha muito bom senso, muito bom coração. Vamos encontrar em Amélie uma pessoa também apaixonada pela educação e, para a época, enquanto mulher, era também alguém com formação. Ela tinha um curso na área das artes, ela escreveu inclusive um livro sobre poesia e arte, então era uma mulher também muito culta. Olha, eu vou intervir. Sim. Vou intervir, que é para não ficar aqui sempre calado, porque realmente a Amélie, enquanto esposa, e todas as esposas são, mas também todos os maridos são importantes na vida uns dos outros, como é óbvio, e ela foi seguramente um pilar na vida de Allan Kardec, do professor Rivail. Mas, Regina, a uma dada altura, ele, aliás, muito cedo, torna-se uma pessoa extremamente importante na sociedade parisiense, correto? Mesmo em termos de ensino. Sim, pois, exatamente, por causa dos livros que ele escrevia, não é? E também porque ele próprio se juntou com 2 familiares e abriu um colégio. Abriu um colégio e aquilo até estava a correr muito bem, porque uma vez que o seu nome se tornou conhecido, associado às novas pedagogias, também associado à Pestalozzi, então muitos alunos, não é, começaram a inscrever-se no colégio, onde inclusive o próprio colégio, há referências a isso, artigos de jornal em Paris, era muito elogiado porque tinha uma gama muito vasta de disciplinas que corriam não só as artes, a filosofia, as matemáticas, a biologia, enfim, muito vasto o ensino lá no colégio. E podíamos dizer que ele se teria dedicado só a isto, não tivesse ocorrido um percalço. É que um tio de Rivail, que foi também investidor no colégio, infelizmente tratou mal das finanças e acabou por surgirem vários problemas, inclusive com dívidas contraídas para a aquisição do colégio, e irremediavelmente acabaram por ter que encerrar. Então, nessa altura, Rivail e Amélie foram para casa e dedicaram-se a dar aulas em casa particulares. Aquilo que nós chamamos vulgarmente aqui as explicações. Regina, a aproximação ou a curiosidade por parte de Rivail no que diz respeito à doutrina espírita, à consulta aos espíritos, tens a ideia como é que isso começou? Portanto, temos que ver que Rivail, na altura, portanto, já até porque estávamos numa sociedade, não é, que
que possivelmente poderia, de alguma forma, criticar certas e determinadas... Sim, por exemplo, nós sabemos que Rievail não tinha grande apetência por coisas que fossem de sobrenatural ou ilusórias, porque num discurso que ele faz aos seus alunos, ele chega a fazer uma observação em relação a isso, e está aqui neste livro, Kardec é Educador, da Doreen Contrey, onde tem textos dessa época traduzidos para o português, e aí, ao ler esse discurso, vão encontrar referência e onde se nota que realmente ele não tinha grande predisposição para situações ou que fossem, enfim, desconhecidas ou que não tivessem uma racionalidade por detrás ou uma explicação racional por detrás. E o que vai acontecer é que ele começa a se interessar pelo magnetismo. E o que é importante falarmos, e eu não sou a pessoa certa para aprofundar o assunto, mas nós aconselhamos a lerem o livro Revolução Espírita, do Paulo Henrique de Figueiredo, onde está lá muito bem explicitado como funcionava a faculdade, a universidade, aliás, a universidade à época em que nasce Rievail. E nessa altura já acontecia que a psicologia, não a psicologia que nós conhecemos hoje, mas a verdadeira psicologia, porque psico significa espírito. Então alma, era o estudo da alma. E nessa época, após uma época muito religiosa e materialista também, nós vamos ver e encontrar alguns psicólogos, como por exemplo Victor Cousin, que se debruçou no estudo da alma. E esse estudo da alma levou a que outros se juntassem e formassem então o espiritualismo racional, que estava integrado no âmbito do estudo das ciências filosóficas na Universidade de Paris. Algo que não foi só de Paris, porque nós sabemos hoje que as ciências filosóficas e o espiritualismo racional também veio para Portugal. Inclusive, nós temos alguns filósofos da época, e estamos num estudo agora sobre Cunha Seixas, e esse filósofo da época fez propostas para os nossos liceus, no qual se propõe o estudo tão só como os atributos de Deus, como sendo causa primária de todas as coisas, bem como nós, seres humanos, somos uma alma encarnada. Onde é que nós já ouvimos isto? Isto ouviu-se nas ciências filosóficas à época de Allan Kardec. Ora bem, é importante nós percebermos isso para entendermos também porque é que, para Rievail, estes temas eram estudados e conhecidos, bem como o magnetismo. Mesmer, anterior, já tinha trazido a ciência do magnetismo, fazia curas justificadas e fundamentadas com os seus estudos do magnetismo, para o qual Rievail se começou a interessar e a estudar. Assim, temos cartas, por exemplo, em que sabemos, muito antes de conhecer o Espiritismo, estamos a falar dos anos 1841, porque Rievail vai conhecer o que é as mesas girantes em 1854, portanto cerca de 10 anos ou mais antes. Ele já ouvia falar em sonâmbulas, que eram alguém que já se estudava dentro do magnetismo, que na verdade conseguiam receitar, dar receitas médicas, conseguiam olhar por uma pessoa e verificar que doença é que ela tinha, conseguiam inclusive até ver o futuro. Nós sabemos que a essa época já se ouvia falar no sonambulismo relacionado com o magnetismo. É por isso que Rievail, ou melhor, Kardec, vai dizer depois mais tarde que o magnetismo e o espiritismo são ciências gêmeas, ou seja, uma não pode existir sem a outra. Isto é um tema que podem aprofundar nos livros de Paulo Henrique Figueiredo. Então, o que vai acontecer? Em 1854, o senhor, agora não me recordo bem o nome, e peço imensa desculpa, tenho que ver aqui, o senhor Baudin, aliás,
o senhor, desculpem que eu Fortier, isto para decorar nomes. Não é fácil dar-lhe uma branca. Isto não é fácil. Ele, como dissemos, havia um conjunto de pessoas interessadas no estudo do magnetismo, conviviam com Rievail, o Sr. Roger, o Sr. Fortier. E então, em conversa com eles, o Sr. Fortier vem dizer o seguinte: relembramos que neste ano 1854 já havia a moda das mesas girantes. E perguntas o que é a moda das mesas girantes. Aliás, vê-se no filme realmente várias sessões, não só efetuadas por Rievail, por Allan Kardec, mas por grande parte da sociedade parisiense, que na altura era moda, não é? Sim, faziam tudo por brincadeira. Exatamente. Então fazia-se coisas incríveis, que era, por exemplo, alguém tocava, isto Rievail até vai contar depois na Revista Espírita, alguém tocava num piano uma valsa e a mesa batia à medida. Estamos a falar de uma mesa que não tinha ninguém a segurar na mesa, as pessoas estavam por perto à sua volta e tocava aos compassos. A mesa, inclusive, ia respondendo a questões que se iam colocando e até determinada altura já dizia o alfabeto por pancadas. A era uma pancada, B 2 pancadas, C 3 pancadas e por aí fora. E então havia uma certa comunicação. O Sr. Fortier, em conversa com Rievail, diz-lhe o seguinte: eis que é bem mais extraordinário o fenómeno das mesas girantes, não apenas que se faz girar uma mesa, como também se consegue fazê-la falar. Pergunta-se e ela responde. E o Rievail vai responder assim: quanto a isso, é outra coisa. Eu crerei quando vir e quando conseguirem provar-me que uma mesa dispõe de cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Ele aqui referia-se àquilo que ele já tinha visto relativamente ao magnetismo. Ora bem, o que acontece é que depois de alguma insistência ele vai passar a frequentar a casa da Sra. Pleine Maison e conhece os pais das meninas médiuns que viemos a conhecer mais tarde, Baudin. Aí entregam-lhe, porque estes... Aliás, que à época eram conhecidas como sonâmbulas, porque médiums, eu não sei se estarei certo ao dizer isto, já é uma palavra que vem, mediunidade, exatamente, os estudos de Kardec, não é? Foi isso mesmo que aconteceu. Exatamente. Eram conhecidas como sonâmbulas e, portanto, a questão de médium e mediunidade já são termos que Allan Kardec vai depois construir, digamos assim, vai arranjar para explicar tudo o que se desenvolve Exatamente. relativamente à comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Dizíamos então que quando ele começa a assistir àquelas manifestações, vão-lhe entregar um conjunto de perguntas e respostas já feitas durante 6 anos. Ora, muito trabalho que lhe entregaram em mãos. Na verdade, assim que Kardec começou a assistir, viu que havia ali motivo para tentar compreender o que é que haveria, que inteligência era aquela que estava por detrás das mesas, porque sabemos que uma mesa não tem possibilidades de falar ou de ser inteligente. Algo estaria por detrás. E é toda essa investigação que ele vai fazer a partir desse momento. Vai ler todos aqueles documentos que tinha consigo e depois as próprias perguntas que vai dirigir aos espíritos é de acordo com o material que ele já tinha e de acordo com o conhecimento que ele também tinha do espiritualismo racional que era vigente à época. É por isso que não é por acaso que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Porque era uma questão que já se fazia e que já se justificava, por isso é que Kardec diz: é lícito dizer que se entende Deus pelos seus atributos e enumera esses atributos e os espíritos vão-lhe responder. Mas o mais importante na sua investigação é que estas perguntas que são feitas com cerca de 10 médiuns com quem ele vai trabalhar são também feitas noutros grupos espalhados pela Europa,
pela América do Sul, pela América do Norte, ou seja, muitos outros grupos ao qual eles vão dar respostas. Os espíritos parece que se uniram pelo mundo inteiro para lhe fazer chegar as respostas, tendo assim então um método, não é, universal, um método experimental de controle universal dos espíritos, como vai chamar depois Kardec. Ou seja, permitiu de alguma forma tornar um facto, uma evidência, as respostas àquela questão, que a questão seria a mesma, e aí a veracidade foi verificada precisamente através desse tal método, não é? Que as respostas eram precisamente as mesmas, ou idênticas. Exatamente. É essa mesma pergunta. Ou seja, por exemplo, temos um médium e temos um espírito comunicante. Se toda a doutrina se baseasse num médium só, não é? E num espírito comunicante, era a doutrina pessoal, individual, de um só. Aqui a situação é bem diferente. São usados muitos e diversos médios que não se conhecem, que não se conheciam, não é? Estamos a falar do século XIX, em que não havia internet, como dizemos, nem as tecnologias de hoje, e ao mesmo tempo de espíritos que viajam por todo lado. Podemos dizer assim, os espíritos que calhar que surgiram num grupo são os mesmos que surgiram no outro. Então só prova a veracidade dos factos. Só prova que é possível espíritos se comunicarem, trazendo realmente, não é, todas as leis que até ao momento desconhecíamos, leis do mundo espiritual. É um trabalho impressionante o que ele faz, porque quando pegamos no Livro dos Espíritos, editado em 1857, nós vemos, a primeira edição ainda só tinha 500 e poucas perguntas, a segunda edição já foi alargada para as 1109, não estou em erro, que são as que permaneceram depois, ficaram esse o número de perguntas e respostas, e parece simples, parece que é um trabalho de chegar ali, olhamos, fazemos perguntas, obtemos as respostas, mas não, é um trabalho muito bem organizado, de forma a levar-nos e orientar-nos de tentarmos responder às perguntas fundamentais. Quem somos, de onde vimos, para onde vamos e o que temos que fazer. Então, tudo isso está ali condensado no Livro dos Espíritos, e depois, mais tarde, ele vai escrever o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Se repararmos bem, cada um dos restantes livros, dos outros 4, são as partes em que está dividido o Livro dos Espíritos. Ou seja, ele depois vai aprofundar nos outros livros todos os temas que fazem parte do Livro dos Espíritos. Importa reforçar a ideia também de que o livro Obras Póstumas não faz parte dos livros escritos por Allan Kardec. Obras póstumas, muitas vezes as pessoas comentam, são 5 ou 6 livros. Obras póstumas é uma compilação de textos encontrados por Le Marie e outros dos seus seguidores da época, que compilaram aqueles textos, e por isso mesmo tem o nome de Obras Póstumas, porque já foi editado muitos anos depois da morte de Allan Kardec. Então, mas porquê que se chama Allan Kardec? Sim, porquê que se chama Allan Kardec? Não é? Não importa, estamos assim falar sobre quem foi Allan Kardec, não é? Então, porquê e a razão deste nome? Porque eu sei. Então, diz lá. Lembrei-me agora. Diz lá, então. Porque numa vida anterior ele tinha sido um druida, não é? Com um nome precisamente que veio a adotar como pseudónimos dos seus livros. Exatamente. Sim, portanto... É mais ou menos isso. O espírito de Zéfiro disse que tinha vivido com ele noutra vida, enquanto celta, druida, e que o nome dele tinha sido precisamente Allan Kardec. Mas muitas pessoas perguntam porquê que Rivail, sendo conhecido à época como pedagogo, não é? Como educador, professor, porque não manter na mesma, já que ele tinha tanto sucesso, porque é que ele escreveu com pseudónimo? Porquê?
Vamos sei. pensar, porque é assim, o livro dos espíritos não era o livro de Rival, não era uma teoria pessoal, não era uma ideia que ele de repente se lembrou e olha, Eu vou eu escrever. criei o espiritismo, Exatamente. ou criei a doutrina espírita. Era uma doutrina dos espíritos, por isso o livro dos espíritos. Então ele não ia assumir o sucesso de uma doutrina, não é? Que não era sua. Por isso mesmo, ele está a usar um pseudónimo para que se oculte a pessoa que está por trás, que na ótica de Allan Kardec era o menos importante. O mais importante era a teoria que ali estava e continha aquela obra que mudaria as gerações vindouras. Então o importante eram as leis que lá estavam, era a teoria moral espírita que lá estava, eram as explicações que ainda não tinham sido dadas e que vieram através do Consolador prometido. Isso é que era o importante. Não era se foi Allan Kardec, ou se foi Rivail, ou se quem foi. Mesmo por isso, ele também não menciona o nome dos médiuns que participaram naquele trabalho. Porquê? Porque para preservar o futuro dos médiuns, para que se mantenha, sobretudo, não é, o foco na teoria e naquilo que ela visa, nos objetivos. Mas olha, soubemos de várias circunstâncias, falando na questão dos médiuns, que, por exemplo, uma das médiuns se insurgiu contra Kardec num dado momento porque achou que ela deveria ter o protagonismo, uma vez que ela foi uma portanto, das sonâmbulas, das médiuns, que o auxiliou nesse sentido. Sabemos também que os amigos do professor Rivail, numa dada altura, o tentaram desacreditar, mesmo na sociedade parisiense, não é? Da qual ele fazia parte, tentaram-no desacreditar. Mais tarde, penso que também por responsabilidade dessas decisões por parte dessas pessoas, que a Inquisição Espanhola, o Auto De Fé de Barcelona, não é? Também queimou uma série de livros. E temos que ver a época que é. Portanto, Mas eu digo isto enfrentar... porquê? Porque o sucesso do Livro dos Espíritos, quando o Livro dos Espíritos foi lançado por Kardec, não é? É que fez um sucesso enorme. Fez. Inclusivamente tiveram que fazer novas publicações porque as encomendas não chegavam. Não é? E então vamos ver, o próprio Allan Kardec vai dizê-lo, o Espiritismo surgiu na época ideal. Se fosse antes ou muito antes, ele não poderia ter tido a aceitação que teve. E então porquê? Porque nas universidades falava-se do espiritualismo racional, as pessoas estavam ávidas de entender porquê. Temos também, por outro lado, o magnetismo, não é? Todo aquele trabalho. E quando ele vai trazer todas estas explicações, tudo encaixa. E tudo se entende. E as pessoas assimilam, não é? A doutrina espírita como, realmente agora nós entendemos, agora nós percebemos. E por isso facilmente ela se espalha, não é? Exato. E facilmente ela chega a todos. Ora, a médium que falavas é Jafé, e é assim, isso está narrado no filme, que tem como base o livro de Marcel Sotomayor, que é uma biografia mais recente, que ainda não inclui os últimos descobertas que houve e as cartas encontradas, mas que vai buscar algumas situações que ocorreram. É provável, e ele foi alertado pela espiritualidade muitas vezes, que iria ser perseguido, que iria encontrar mesmo entre os adeptos os maiores opositores. Mas ele continuou firme no seu propósito. O mais importante, como ele sempre disse, não sou eu. O mais importante é a doutrina que fica, é as explicações que nós buscávamos, é a esperança que veio dar a muitas pessoas que pensavam que a morte existia e tudo acabava, não é? E isso é que ficou para Aliás, isso é o fantástico, o futuro. precisamente desse estudo que foi feito, porque na realidade as revelações são de tal forma que vieram mudar a vida de muitos de nós, que estaríamos à época e que ainda estamos hoje. Olha, Sim. E agora para terminar... Sim, mas há um dado que
Eu lembro-me disto, desculpa falar, porque nós comentámos isso não tem muito tempo, que se falava, entre inclusivamente os espíritas, que Kardec não seria uma pessoa muito afável, muito amável, não é? Mas realmente não corresponde completamente à verdade. Pois não, é verdade. Até porque no próprio filme, o próprio filme mostra que ele teria inclusivamente doava ou dava, Praticava a caridade. praticava dando bens a Sim, famílias olha, por exemplo, necessitadas. o filme não mostra algo que sabemos hoje que é verdade, é que Rivail e Amélie foram pais adotivos de uma jovem, de uma menina. E isto sabemos porquê? Porque existem as cartas, não é? Às quais agora temos acesso, trocadas entre ambos, entre a Amélie e a Rivail, onde se fala na sua filha adotiva, a Louise, ou seja, a jovem menina tinha o nome da mãe de Rivail. Infelizmente, ela adoeceu gravemente. Então, nas cartas que temos, ela teria sido adotada, ainda não se conseguiu encontrar nenhuma certidão ou nenhum documento para dizer exatamente quando e quem era ela filha ou qual foi a ocorrência que levou à adoção daquela menina, mas nos anos de 1841 já se sabia que eles tinham a adotado e em 1845 ela veio a falecer, portanto foi durante pouco tempo. Mas, além do mais, nós temos hoje em dia as cartas e temos nessas cartas referências à forma como Rivail era extremamente atencioso, carinhoso, não só no trato com aqueles que eram os seus amigos mais chegados, com a Amélie, como também com as outras pessoas que estavam a iniciar-se no conhecimento do Espiritismo. Assim, aquele homem sisudo daquelas fotografias que nós vemos, não é? Parece assim um homem sério, não no sério no sentido de seriedade, mas sério de sisudo. Era, na verdade, um homem brincalhão, bem disposto e portanto, extremamente atento também a tudo quanto eram as questões sociais. Obviamente que mais tarde suspeita-se de quem ficou com, depois dele partir, de quem Sim. ficou com o espólio, digamos assim. Pode-se falar em alguma traição, Regina? Não, eu julgo que o importante é fazer referência que ele faleceu em 1869 e que deixou precisamente no dia em que ele desencarnou, que partiu para o mundo espiritual, era o dia de mudanças, vejam bem, mudanças por umas novas instalações e para uma nova forma de organização da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Ou seja, ele pretendia que não fosse ele um presidente, mas sim que houvesse uma coletividade de pessoas a dirigir a sociedade. E quando ele vai dar o passo para isso, não é, acaba por ser interrompido. Quando é interrompido, muitas coisas aconteceram após a sua morte. Infelizmente, surgem outras pessoas interessadas, outros interesses, e aquilo que ele sonhava, que era ter um lar para a terceira idade, com várias casinhas para a terceira idade, um museu do espiritismo, uma obra social e cultural, acabou por nunca ter acontecido, porque todo o dinheiro que ele investiu e pôs nesse fundo desapareceu por aqueles que eram os seus seguidores. A Amélie, já com mais idade, foi enganada a assinar documentos, então tudo se perdeu. Mas isso não interessa, porque o mais importante foi aquilo que ficou. Foi o propósito da sua vida. Ele dizia que a educação era a obra da sua vida. E verdadeiramente o Espiritismo é uma proposta de educação para a humanidade. E ele cumpriu muito bem com todo esse trabalho que ele fez. Aliás, ainda hoje se verifica, porque nós sabemos que algumas das obras foram adulteradas e que realmente descobriram-se agora precisamente essas diferenças e ainda hoje se faz justiça precisamente àquilo que ele nos deixou, nos trouxe por informação dos espíritos, como é óbvio. Olha,
é falar de Allan Kardec. A gente entende que, se calhar, falarmos destas personalidades até pode ser pouco interessante, principalmente para quem já conhece de cor e salteado a vida de alguns, mas lembrar é sempre importante, porque há pormenores que nos escapam. E, se calhar, não é uma questão de alterarmos um juízo de valores, que não tem a ver com isso, mas ajuda-nos seguramente a podermos, de hoje para amanhã, falarmos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, mais sobre a vida daqueles que na realidade são importantes. Não quer dizer que nós também não sejamos importantes. Cada um de nós tem a sua importância, como é óbvio, e cada um de nós fará seguramente a sua história. E é isso que é extremamente importante. Portanto, para nós é muito bom, é um outro tipo de informação que nós queremos passar e que vamos continuar a passar. Vamos falar sobre outras individualidades em próximos programas, alguns que se calhar grande parte nunca ouviu falar, ou ouviram falar muito pouco, mas vamos aprofundar, porque realmente há histórias de vida fantásticas. Sim, não são só os conhecidos, Allan Kardec, não é só Chico Xavier, não é só Divaldo Pereira Franco, há muitos outros nesse mundo que realmente contribuíram e contribuem, porque continuam a contribuir. Porquê? Porque deixaram um legado, e esse legado está presente, está à nossa disposição para que nós possamos usufruir, usar e transmitir. Serve sempre de ensinamento. Portanto, é o que iremos continuar a fazer. Obviamente que também fica o convite, se entenderem falar, se entenderem dar uma opinião, uma sugestão de alguém que gostassem de ouvir, falar sobre, claro, sobre a sua vida, que tenham tido alguma importância, tudo dentro da doutrina espírita. Aliás, dentro da doutrina espírita, vamos avaliar, há muita gente conhecida de todos que não eram espíritas e, no entanto, tudo aquilo que fizeram nas suas vidas é precisamente aquilo que o Espiritismo ensina. Foi a mensagem que nos foi deixada por Jesus, não é? O amor, a caridade, o amar ao próximo, é extremamente importante. E não são espíritas, mas, portanto, dizia eu, para não me cansar muito, que na realidade, se entenderem dar alguma sugestão, nós tudo faremos. Desculpem, nós tudo faremos para vos dar essa informação. Estamos todos a aprender. Porque, na realidade, é extremamente importante. É extremamente importante. Ok. Não é assim, Regina? Certo. Ficamos por aqui. Tens mais alguma coisa a dizer? Boa noite. Obviamente que Allan Kardec escreveu, ou foram editadas as revistas espíritas. Não, eu estou a olhar para a hora e já realmente passou ainda ninguém se queixou, tempo. Portanto, enquanto não se queixarem, podemos falar. As revistas espíritas também surgiram já muito posteriormente. Sim, a revista espírita, em 1858, exatamente, ele começou a escrever a revista espírita, na qual realmente muitos poucos leram ou estudaram a revista espírita, e é um verdadeiro laboratório de reflexões filosóficas e também da exposição e análise de factos que ele encontrava. E certamente muitos ficarão surpresos se pegarem num dos volumes da revista espírita. A revista saía todos os meses, e então desde 1858 até 1869 são muitas revistas, não é? Para as quais contam histórias incríveis, impressionantes. Tem também até relatos de como era gerida a Sociedade de Estudos Espíritas, tem relatos das viagens que Kardec fez em 1862. Ele escreveu um livro a propósito dessas viagens, também escreveu mais um livro que é mais pequenino, que é O que é o Espiritismo. Enfim, escreveu muitos outros livros. Deixa-me só mostrar, portanto, as revistas espíritas que estão editadas em livros, para dizer que a Axev tem à venda. Sim. Passa publicidade, mas na realidade nós hoje temos que intervir desta forma. Estas, por acaso, a tradução é de português do Brasil. Exatamente. Mas tem também edição própria, tem os livros da codificação, os 5 livros da codificação. A Axev também tem, portanto, é também uma forma de ajudarmos. Não é só a Axev, é a Axev e as famílias também que a própria Axev apoia.
porque tudo isso serve para ajudar. Portanto, chegamos ao fim. Vamos terminar por hoje. Estaremos cá na próxima semana, com toda a certeza. Durante este período, de hoje até à próxima quarta-feira, iremos publicar na página do Acontece no Centro Espírita qual vai ser a próxima individualidade sobre a qual vamos falar. Portanto, desejamos que tenham uma excelente noite, uma ótima semana, que tudo corra pelo melhor. Cá nos encontraremos na próxima quarta-feira. Até para a semana, se Deus quiser. E obrigado por ter estado por aí. Até para a semana, obrigado.